Só, já gravando. Bora lá então. Então deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Então, tela aí já compartilhada. Deixa eu só organizar isso aqui, beleza? Então, olha só. Então, na aula de hoje, vamos falar aí um pouco sobre logaritmos, tá? Bora lá. Um pouco de história sobre os logaritmos. Esse carinha aí, certo? John Napier, certo? Que viveu de 1550 a 1617, foi um dos responsáveis, dos principais responsáveis aí pelo surgimento dos logaritmos, né? Ele utilizava várias tabuletas ou tábuas, digamos assim, certo? As quais eram chamadas de tábuas logarítmicas, onde havia uma correlação, certo? Entre as potências, né? As potências e os seus respectivos resultados em uma operação inversa. Vamos ver então isso aí. A ideia. Qual era a ideia? Calcular um logaritmo significa calcular um expoente, tá? Expoente, obviamente, que é uma das partes da potenciação, tá? Então vocês vão ver que quando a gente estuda logaritmos, existe uma correlação, certo? Muito próxima entre o logaritmo e a potenciação. A operação, né, que nós chamamos de logaritmo, nada mais é do que uma forma diferente de se fazer uma potenciação. A gente vai observar isso aí, uma forma diferente de se escrever uma potenciação. E a gente vai verificar isso aí durante nossos estudos sobre logaritmos, tá? Por isso que é de fundamental importância que você esteja extremamente familiarizado, certo? Na parte de potenciação, com a potenciação, a própria operação, né, potenciação, e também familiarizado, certo, com as propriedades operatórias. Por quê? Óbvio, se o logaritmo é uma forma diferente de você escrever uma potenciação, é óbvio que muitas das suas características descritas nas propriedades vão migrar também para os logaritmos, inclusive nas suas propriedades também. Tá? Observe. Olha só. 2 elevado a 3 igual a 8. Isso aí a gente acabou de ver agora recentemente, né? No estudo da potenciação, tá? E, inclusive, aqui eu vou até chamar a atenção para algo extremamente importante, que é o seguinte: saber quais são as partes de uma operação. Deixa eu fazer algumas anotações aqui. Olha só. Sobre as partes de uma operação. Então, olha só. Esse 3 aqui, tá? Vamos começar pelo 2. Esse 2, que, obviamente, nessa operação que nós chamamos de potenciação, recebe um nome. O nome dado a esse 2 é base, tá? Já o 3, olha só. O 3 é chamado de expoente. Só um minutinho, tá, gente? Expoente, tá? E o 8 é chamado de potência. Então, observe que em toda e qualquer operação, numa operação, né? Numa operação que nós chamamos de potenciação, tá? A operação é chamada de potenciação, tá? Então, chamamos a operação de potenciação, certo? E aí nós temos as partes dessa operação. As partes são a base e o expoente. Deixa eu escrever mais isso aqui, tá? Então, olha só. Nós temos as partes de uma potenciação, tá? Isso aqui, ó. Vão ser as partes. E isso aqui será o resultado. Em uma operação que nós chamamos de potenciação, tá? Então, bora lá. Reobservando aqui, nós temos 2 elevado a 3 igual a 8 como sendo uma operação a qual chamamos de potenciação, tá? O 2 e esse 3 aqui são justamente as partes dessa potenciação e o 8 vai ser o resultado. Cada uma das partes, em qualquer operação, gente, recebe nomes. Por exemplo, na adição,
nós chamamos as partes de uma adição de parcelas. Então, parcela, 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 parcela. E o resultado nós chamamos de soma ou total, certo? Na subtração, temos as partes da subtração e temos o resultado. As partes, diminuindo, subtraindo. E o resultado, qual é o nome que a gente dá? Diferença, tá? Na multiplicação, nós chamamos as partes de fatores. Então, fator, 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 fator. E o resultado nós chamamos de produto, certo? Na divisão, as partes, dividendo e divisor. Qual é o resultado? Quociente. Então, em toda operação existe isso, tá? Aqui, nós chamamos na potenciação, que é a operação, certo? O 2 de base e o 3 de expoente, que são as partes dessa operação. O resultado, que é 8, nós chamamos de potência, tá? Isso aí para que a gente possa distinguir o que vai ser cada um desses elementos e como eles vão conversar a respeito das formas com os logaritmos. Por quê? Se o logaritmo também é uma operação aritmética, não é básica, né? Porque a gente costuma dizer as 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Se elas são as operações básicas, então quer dizer que existem outras operações que não são básicas, né? E de fato, existem outras operações que não são básicas. A potenciação é uma delas, a radiciação é outra, o logaritmo é outra. Então, o que a gente está vendo aqui, certo, a respeito do logaritmo, para que a gente quebre um pouco a ideia de que está vendo uma coisa do outro planeta, certo? Na verdade, a gente deu apenas um tempo na aritmética básica, certo? Onde nós aprendemos adição, subtração, multiplicação e divisão, lá na época do fundamentalzinho, e agora a gente retoma tudo isso com outras operações, tá? A parte de potenciação a gente já viu aí no ensino fundamental maior, e aí agora no ensino médio a gente vê uma outra parte, né, das operações, certo? Das operações aritméticas, a qual chamamos de logaritmo, tá? Beleza, então, vamos adiante. Eita, eu vou ter que apagar isso aqui para que a gente possa ver, né? Deixa eu só passar uma borracha aqui. O que importa já é a informação já foi. Tá? A informação já foi dada, inclusive a informação já ficou na gravação, né? Vou apagar logo tudo mesmo. Beleza, então. Eita, tem que apagar um pouquinho aqui, que aqui ficou um pouquinho. Peraí, só um minuto. Aqui. Beleza, agora tá bem limpinho. Bora lá, então. Então, o que acontece? O expoente de 8 na base 2 é igual a 3. É dessa maneira que a gente pode escrever essa operação aqui, tá? O expoente de 8. Mas 8 é um número que pode ser escrito de que forma? Numa base 2. E quem é o expoente desse 8 escrito na base 2? É 3, tá? Então, aqui a gente está buscando o expoente. A pergunta aqui é quem é o expoente, tá? E aí, o que é que ele fala? O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Então, aqui nós temos a pergunta e logo aqui abaixo nós temos a resposta, tá? Então, se você prestar atenção, pergunta e resposta caminham juntos. Então, são formas diferentes e contrapositivas, tá? De a gente expor uma situação, beleza? Vamos, então, adiante. O log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, log, que é justamente a abreviação para logaritmo, como nós escrevemos essa operação, tá? Simplificando a escrita, olha só, nós temos log de 8 na base 2 igual a 3. Equivale, né? Equivalente a 2 elevado a 3 igual a 8. Isso aqui, tá, gente? Depois eu vou explicar detalhadamente e nós vamos fazer cálculos disso aí exaustivamente, tá? Aqui a gente está apenas dando como é que eu posso dizer? Estamos fazendo uma introdução, certo? A respeito desse conteúdo para que vocês possam primeiro se ambientar com ele, entender de forma mais tranquila, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui, já que o logaritmo aqui é equivalente a essa potência? Se eles são equivalentes, quer dizer o quê? Que eles têm o mesmo peso matemático, tá? Matematicamente falando, têm o mesmo peso. São correspondentes. E de que maneira a gente entende essa correspondência, essa correlação aqui nos números, no logaritmo e aqui na potenciação? Olha só, basta fazer isso aqui, ó. Toda vez que você tem um logaritmo, a base do logaritmo acaba se transformando na base da potência. Então, base é base. Então, você vai ter 2 elevado a 3 e o resultado você iguala a 8. Então, ó, base é base, então 2 elevado a 3 e vai ser igual a 8. Como na potenciação nós temos as partes, não é isso? E o resultado, e que tudo isso aqui recebe nome, nos logaritmos também, tá? Esse 8 aqui
nós chamamos de logaritmando. O 2 é a base, e observe que a base do logaritmo é a mesma base na potência, então base é base, tá? Base de logaritmo, base de potência, a forma como vai ser chamado não muda, certo? E o resultado aqui, que é 3, nós chamamos de logaritmo, certo? Mas deixa um pouquinho mais para frente que a gente vai fazer isso aqui de forma mais aprofundada. Aqui eu estou apenas trazendo para vocês, né, a ponta do iceberg para que depois a gente possa aprofundar um pouco mais. Bora lá então. A simplificação de cálculos, né? Foi que John Napier pensou. Isso aqui é um exemplo de uma das tábuas, que ele tinha várias tábuas, certo? De logaritmos. Então isso aí é um exemplo de uma das tábuas que ele tinha, onde ele escreveu uma correlação aí, e que isso poderia vir a simplificar cálculos com números muito grandes, né? O logaritmo poderia vir a simplificar isso aí. Esse foi o ponto de partida, tá? Então, por exemplo, para efetuar 32 vezes 64 na multiplicação, seria algo bem um pouco chato de você fazer e tal, lá vai. Com as tábuas, isso aqui ficou mais fácil. Por quê? Porque todo número, tá? Subentende que a gente pode escrevê-lo na forma de um logaritmo, né, que é uma potência, né? Porque, na verdade, para você escrever na forma de potência, às vezes fica um pouco mais complicado. Mas quando você leva para a forma de logaritmo, tudo pode ser escrito na forma de logaritmo. Isso, inclusive, vocês vão ver, eu vou sugerir os vídeos, vou colocar lá no grupo, certo? No WhatsApp, eu vou colocar uns vídeos assim. Se vocês quiserem assistir, beleza. Se vocês não quiserem também, fazer o que? Eu não vou obrigar ninguém a assistir. Mas que são vídeos bem interessantes. Não é aquele vídeo de gente dando aula, não sei o quê. Aquela coisa não, porque da aula eu já dou, né? Mas é um vídeo com situações reais a respeito do logaritmo. E é bem interessante, tá? E são vídeos bem interessantes da gente poder compreender um pouco mais. A parte dos cálculos a gente já vai fazer mesmo, né? Eu preciso trazer para vocês coisa interessante. Eu não quero trazer vídeo aula, tá? Eu quero trazer aí conteúdo mais informativo a respeito do conteúdo. Eu vou mandar no grupo, no WhatsApp, né? Após a nossa aula de hoje, tá? Justamente hoje, acho que de tarde, eu vou estar mandando, que é o tempo que eu organizo tudo aqui para vocês. Então, bora lá. 32 vezes 64. Fazer isso aqui, às vezes, pode ser um pouco chato na multiplicação. Mas como é que era nas tábuas, onde Napier fazia de forma mais simples? Olha só. Ele entendia que 32 era associado ao 5. Se você prestar atenção, essa tábua, certo? É uma tábua que associa esses valores a potências de base 2, certo? E aqui você tem justamente o quê? Os expoentes. Então, 32 aqui na tabela corresponde ao 5. Por quê? Porque é justamente o 2 elevado a 5. Né? Já que o logaritmo é determinar um expoente, os expoentes são correlacionados aos valores que a gente quer calcular. Tá? 64 era associado a quem? Ao 6. Existe uma propriedade da potenciação que fala sobre a multiplicação entre potências de mesma base. Conserva a base, somos os expoentes, não é isso? Então, já que isso aqui são os expoentes, então a gente vai, através da multiplicação, não é isso? Entre potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes. 5 mais 6 igual a 11. E tudo isso aqui estava nas tábuas. Então, ele ia lá na tabela e via 11. Quem é o 11 no jogo do bicho? Olha só. Corresponde a 2048. E estava feita a conta. Tá? Então, 32 vezes 64 igual a 2048. Rapidinho assim. Beleza? Bora lá. Então, tábua de novo aí. E da mesma maneira que acontecia na multiplicação, também acontecia na divisão. Por exemplo, 512 dividido por 128. Ficava, poxa, isso era muito chato de se fazer. Beleza, vamos escrever isso aqui na forma de potência de base 2, já que a nossa tábua é toda aqui de base 2, tá? Ele tinha as tábuas separadas por bases. E aí, nesse caso, 512 vai ser associado a que expoente? 9. 128 vai ser associado a que expoente? 7. E aí, nesse caso, se a multiplicação entre potências, na multiplicação entre potências mesma base, eu repito a base e somos expoentes, na divisão entre potências mesma base, eu repito a base e subtraio, olha só, os expoentes, tá? 9 menos 7 é igual a 2. Então, a gente vai lá e observa na tábua, né? O expoente 2 corresponde a que valor? Olha só, tá lá. 4. Beleza? Principais propriedades. Isso aqui a gente vai aprofundar um pouco mais depois, tá? Mas eu vou comentar, pelo menos aqui de forma superficial, sobre as principais propriedades, tá? A primeira delas, que é a que nós chamamos de logaritmo do produto, tá? Em que o produto entre dois logaritmandos, obviamente, né, com a mesma base, desenvolvida
transforma-se em uma adição entre logaritmos de bases iguais. Se para a multiplicação nós temos a propriedade que se transforma na adição entre dois logaritmos de mesma base, no caso da divisão, nós teremos então como resultado uma subtração, tá? Então isso aqui é o logaritmo do quociente, é a segunda propriedade que nós temos aí, beleza? Mas lembra, eu vou especificar isso aqui depois, tá? Fiquem tranquilos. Terceira propriedade é o que nós chamamos de logaritmo da potência, tá? Logaritmo da potência. Então, nesse caso aí, nós temos o expoente do logaritmando, certo? Como sendo n. Esse expoente se transforma em coeficiente, tá? E aqui não tem esse A sobre C, não. É só o A mesmo. Aqui o cara deu uma... Sem querer, acho que copiou isso daqui e deu errado, tá? Mas é log n vezes log de A na base B. Aplicações, agora é a parte interessante, né? Por quê? Porque o pessoal tem muito isso. Ah, estou estudando matemática, como foi que inventou esse negócio aí, né? Tem muita gente que se pergunta para quê? Ah, por que foi que inventaram a matemática, né? O pessoal às vezes inventaram, vocês acham assim que de repente o cara estava sem fazer nada e fez, acho que eu vou inventar uma coisa para aterrorizar a vida da galera. Tu inventou a matemática? Não, não é assim, tá, gente? A matemática, ela vai surgindo e se desenvolvendo de acordo com as necessidades do ser humano. Então, o ser humano, tudo bem, talvez vocês não tenham essa necessidade, mas a humanidade, sim, tem uma constante necessidade de entender o meio em que ela vive, de entender o local em que ela vive, compreender. Isso é uma questão de sobrevivência, e isso é o que nos diferencia de todas as criaturas vivas que estão na Terra, certo? É ter alguma noção, né, uma noção pelo menos a mais do que eles têm, não vou dizer completa, mas eu vou dizer uma noção a mais do que eles têm do meio em que nós vivemos, tá? Então a ciência ela serve para isso. E a matemática, obviamente, faz parte de uma dessas ferramentas, né, que ajudam na compreensão desse meio em que vivemos. Então, uma das aplicações, por exemplo, para logaritmos é a escala Richter, tá? Então, a escala Richter, que determina justamente a intensidade de um terremoto, certo? É calculada, né, é utilizada melhor. A escala Richter ela foi desenvolvida através de cálculos logarítmicos. Eu, inclusive, vou mandar para vocês um vídeo que fala sobre isso, tá? Sobre como, que a gente fica pensando assim, o pessoal às vezes diz, logaritmo serve para determinar a intensidade de um terremoto na escala Richter, ou medir justamente a dispersão desse abalo sísmico pela crosta terrestre. Até porque, gente, quando o pessoal fala, um terremoto, né, o epicentro do terremoto registrou uma intensidade de tantos graus na escala Richter, né, que o epicentro, justamente, não foi o lugar mais intenso, né, da mais forte do terremoto, e o pessoal diz, mas aí 200 quilômetros de distância, né, o tremor foi sentido de forma, obviamente, mais leve, né? Então, o que foi que aconteceu, então, na verdade, do epicentro até 200 quilômetros? Esse abalo sísmico, ele foi se dissipando, né, por toda a crosta terrestre, obviamente se tornando cada vez mais fraco. É tanto que, por exemplo, um terremoto no Japão a gente não sente aqui, mas se você for para locais próximos ou até mesmo países próximos, você tem um nível, uma intensidade bem menor, mas se consegue perceber que está havendo um terremoto, né? Então, o que acontece? Essa dispersão, né, também é determinada através de uma escala Richter, a intensidade e a dispersão sobre a crosta terrestre. Então, está aí uma das ferramentas, né, para se entender o uso do logaritmo. Não quer dizer que o logaritmo foi criado para isso aqui, não, tá? Mas, durante os estudos, foi o que coube a ser utilizado. Vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar para vocês. Bora lá. 2. Cálculo do pH de uma substância. Se vocês já estão vendo aí na aula de química, tá? Acidez, ácidos, bases e por aí vai, vocês já devem perceber, ou não, né? Caso fique aí para o próximo ano, caso seja conteúdo da segunda série, que eu não sei, né, do conteúdo de química, depois vou procurar saber, se quando se calcula acidez, né, ácidos, bases, e o nível de acidez de uma substância, se é conteúdo da primeira série ou da segunda série do ensino médio. Mas, toda vez que vai se calcular o pH de uma substância, que determina justamente o nível de acidez de uma substância, se utiliza uma função logarítmica, tá? Então, a função logarítmica, ela também é responsável pelo cálculo do pH de uma substância. Outra aplicação que nós podemos ter, matemática financeira, cálculo de períodos, tá? Gente, as pessoas, às vezes, quando vão fazer aplicações financeiras, por exemplo,
no mercado de valores, elas querem saber, não é, o quanto vão ganhar no final de determinado período, quando faz uma determinada aplicação. Obviamente, tudo isso depende do ciclo, né? Mas aí é o seguinte, e se eu disser, eu quero fazer o seguinte, na verdade, eu não quero saber quanto eu vou ganhar daqui a 30 anos, quanto, assim, eu vou investir uma grana, daqui a 30 anos, quanto é que eu tenho? Não quero saber. Eu quero saber o seguinte, eu quero um dia, digamos assim, né, ter, sei lá, 200 mil reais. E eu tenho uma grana inicial X, sei lá, eu tenho uma grana inicial de, sei lá, de 2 mil reais, tá? Então eu quero saber quanto tempo vai levar para eu conseguir ter justamente os 100 mil reais, tá? Então é basicamente esse cálculo do período que vai levar você, né, até ter aquela grana, certo? É uma função logarítmica. É isso que vai ajudar você a determinar justamente o cálculo dos períodos, né, desses juros compostos. Então o que acontece? O pessoal que trabalha com mercado financeiro também utiliza o tempo inteiro, tá? Logaritmos para cálculo justamente dos investimentos que podem oferecer aos seus clientes, tá? Quarto, intensidade sonora, decibel, né? Então, na aula de física, eu não sei se com a Ananias vocês já estão vendo isso aí, ou já viram, ou se vai ser no próximo ano, mas a intensidade sonora também é determinada através do quê? Determinada também através de um logaritmo. Não apenas isso, mas digamos assim, quem aí gosta de música, não sei se alguém gosta de música, toca algum instrumento musical, mas a explicação de por que determinadas, você toca uma nota no violão, né? E aí você toca uma outra nota, beleza, tranquilo. Mas quando você tem um conjunto de notas, você tem ou não a formação de um acorde. O acorde são justamente algumas notas soando de maneira harmônica. Então, por que determinado acorde, né, soa de maneira harmônica? Porque não é simplesmente pegar três notas e três ou quatro notas e sair acunhando e vai sair um som bonito. Porque às vezes o som sai feio, tá? Porque não formou acorde, porque não tem harmonia, né, entre as notas, não há harmonia entre as notas. Então, a explicação, inclusive, para a formação dos acordes também é uma explicação logarítmica, tá? Então, é mais um dos itens para que a gente possa entender, certo? A ampla utilização dos logaritmos. Então, bicho, a utilização disso aqui é extremamente ampla. Inclusive, tem um amigo meu que ele é formado em música pela UFPB, né? Fez cursos. Na época ele fez na Áustria, ele viajou, morou na Áustria um tempo, e aí fez alguns cursos, né, de pós-graduação nessa área de música, fez mestrado aqui na UFPB, quando voltou, né? Hoje ele é professor da UFPB, do Departamento de Música, e fez mais alguns cursos, como o curso da Berkeley e tal, tudo, quando foi para os Estados Unidos fazer esses cursos. E teve uma vez, e um dos trabalhos que ele faz, além de ser professor da universidade, ele trabalha prestando serviço, né, a empresas por exemplo, de games, inclusive até de filmes também, alguns filmes. Aí o pessoal, quando ele esteve nos Estados Unidos, ele conheceu uma galera. Mas, por exemplo, desenvolver trilhas sonoras. Né, ele desenvolver trilha sonora. E aí, eu disse, eu pensando assim, deve ser muito complexo o cara desenvolver uma trilha sonora para um filme. Né? Porque o filme, a trilha sonora, ela tem que estar em perfeita harmonia com o momento em que você está assistindo o filme. No momento em que você, por exemplo, está vendo uma cena e aquela cena te passa euforia, alegria, né? A gente nunca presta atenção na trilha sonora, mas ela é perfeita naquilo, ela provoca uma intensidade maior de sentimento de alegria e de euforia. Assim como no momento de raiva, né, a trilha sonora está lá também, a gente não percebe. Mas a trilha sonora está lá dando um gás a mais na intensidade das coisas que a gente sente. Assim como no momento triste, né, do filme. Por que às vezes a gente está assistindo o filme e a gente chora? Né? A música é muito responsável por isso, por aumentar a intensidade da cena. A gente vê a cena, se sente triste, mas aí a música aumenta, amplifica a intensidade desse sentimento. Então a música ela tem esse artifício, né, de provocar sensações em quem a ouve. E associada a uma cena, né, pode ser perfeito ou pode ser um completo desastre. Tá? Então, por que é tão perfeito? Né?
Poxa, então o cara que compõe, será que basta ele compor alguma coisa e jogar lá a música? Não, a música tem que provocar um sentimento, né? A música tem que ser adequada àquele momento, ela tem que provocar uma sensação. E já pensou se a gente fosse, né? Foi uma das coisas que ele me perguntou, já pensou se a gente simplesmente senta assim na cadeira e diz, como todo compositor, não, eu não estou inspirado, eu vou esperar ter inspiração para compor a música. O filme tem que ser lançado, cara, ele não está esperando você ter inspiração para poder entender, né, o que vai compor, a sua alma se dedicar. Não, você tem que compor, o cara passou lá, vai ter que compor, né? E a gente conversando sobre isso, aí eu disse, bicho, como é que o cara faz assim, velho, sem ter inspiração? Dizendo, Bruno, inspiração, tudo bem. É algo bacana, algo bonito, mas existem técnicas de composição. E essas técnicas de composição provocam sensações em quem está ouvindo, né? Velho, quando ele falou isso para mim, né, eu não quis acreditar, porque acabou a magia da música. Ele simplesmente fez que nem assim. Sabe quando você vê uma mágica e você fica assim, impressionado, e quando você vê como a mágica é feita, parece que acaba toda, né, a magia, assim, perde a graça, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos por aí. E aí, ele quando me explicou, dizendo, bicho, por exemplo, aí ele pegou, mostrou uma formação de sequência de acordes, né? Aí ele mostrou esses acordes, tal, tal, assim, 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 assado. Aí mostrou, disse, pô, legal. Disse, agora faz assim, então eu vou tocar essa sequência todinha e você me diz o que é que você sente, né? Se quiser, fecha os olhos, tal, tudo. Tenta imaginar aí o que é que você está sentindo quando essa música, o que é que essa música está passando. E ele começa a tocar, né? Lá no violão, tal, tudo. Disse, pô, velho, essa música passa uma sensação de força, assim, de sei lá, de parece dizendo, exatamente. Aí ele pegou, quando estou tocando, ele disse, e agora? Né? Alegria, né? Tal, tudinho. Aí, e agora? E ele foi mudando, né? A sequência, ele foi acrescentando ou retirando um acorde ou outro. Né? Poxa, passa muito assim, muito, uma sensação assim de amor, tal, tudinho, né? Ele disse, agora? Disse, ou medo, né? Então ele disse, pronto, então o que é que acontece? Porque quando você pega, ele foi me explicar, todos os acordes, tintim por tintim, as sequências, né, o que provoca raiva, o que dá uma sensação de medo, quando dá uma sensação de tristeza, quando dá uma sensação... Então ele diz, bicho, isso aqui tá tudo escrito, velho. Isso aqui a gente tem que entender a formação, né, dos acordes para que a gente entenda o sentimento que vai ser provocado. Aí ele me mostrou artigos, velho, em que os caras fazem pesquisa, né, da mesma forma que ele fez esse laboratório comigo. Existem pesquisas onde os músicos submetem as pessoas às sensações que a música passa, né? E isso você tem que ter de forma muito clara para poder fazer o filme. Porque se o cara quer uma cena de tristeza, ele já sabe quais são os acordes. Ó, o acorde vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse, o campo harmônico vai ser esse, tá aí a música. Pum! Quando o cara bota, fica perfeito. E não teve inspiração, né? Então, o conhecimento matemático que eu vi assim, na pesquisa, inclusive foi uma das coisas que ele comentou comigo, que foi a tese de mestrado dele, foi em cima disso, de Ambisound e por aí vai, né? Inclusive, um dos orientadores do projeto de pesquisa dele de mestrado em música foi um professor da UFPB do departamento de matemática, chamado Joaquim, com quem inclusive eu estudei, né? E até conversei na época com o Joaquim, não sei o que, eles bichos, o trabalho dele é um trabalho extraordinário, né? Que envolve muita ligação de matemática com música. Então, gente, é uma belíssima explicação, né, sobre a questão da matemática e como ela interfere em uma série de coisas que a gente às vezes nem imagina, tá? Entre tantas outras coisas que a matemática interfere, tá? Então vamos aqui para um exemplo. Olha a situação. Terremoto no Peru. Pisco. Muitas rodovias foram interditadas. Ó, você tem aqui o mapa, né? Aí, obviamente, acho que vocês já devem saber pelas aulas de geografia que um terremoto ele é provocado justamente pelo choque entre placas tectônicas, né? Então, aqui nós temos o epicentro, né, que é justamente onde as placas tectônicas se chocaram, tá? E aí, obviamente, quanto mais próximo do epicentro, né, mais intenso será o terremoto. Então, Pisco, né, aqui é a cidade aqui, ó, que está bem próxima, né, do local do terremoto, muitas rodovias foram interditadas e 70% da cidade foi destruída pelo terremoto. Olha a cacetada, porque ela é bem próxima do epicentro. Ica, uma das cidades atingidas pelo tremor. Cerca de 25% das construções ruíram e pelo menos 70 pessoas morreram. Pode ver que ela já é um pouquinho mais distante do epicentro do terremoto do que a cidade de Pisco, então já sofreu um pouco menos.
Olha Lima, que já é uma cidade um pouco mais distante. Lima, a cerca de 150 quilômetros do epicentro do tremor, de 8 graus na escala Richter, houve pânico nas ruas da cidade e uma pessoa morreu. Pânico, né? Por quê? Quando não tremou. Mas não caiu prédio, não caiu nada, né? Assim como o estrago que foi feito, por exemplo, na cidade de Pisco. Então, isso aqui é um exemplo. E observem essas ondulatórias, tá? Aqui em torno do epicentro, não é isso? Do abalo sísmico. Observem que parece realmente quando você pega uma pedra com uma pedrinha, aí você, por exemplo, está num lago, numa piscina, e você joga um objeto, então até mesmo uma bola. Você joga no meio, né, do lago ou da piscina e vai formando aquelas ondas, né? Então, é exatamente a mesma coisa, tá, que acontece nessa situação aqui de choque entre placas tectônicas. Beleza? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, porque era exatamente isso, tá, jovenzinhos, que nós tínhamos aí para a nossa aula de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá tudo tranquilo aí para vocês? Tá tudo beleza? Como é que tá aí daí? Tá, beleza. Massa. Isso aí serve, tá, gente, para que a gente tenha assim, uma imersão no conteúdo, para que a gente entenda que não é somente fazer aquelas contas que, a partir da próxima aula, a gente vai fazer uma porrada de conta. Mas a gente vai entender um pouco o porquê de tudo isso, tá? Que não tá ali sem sentido porque alguém resolveu ser sarcástico e botar para lascar em vocês e botar contas até não querer mais, tá? Não, tudo isso tem uma razão, tudo isso tem um porquê. Quando eu terminar todas as aulas da manhã, eu vou postar para vocês lá no grupo do WhatsApp esses vídeos que estão no YouTube para que vocês possam assistir, tá? São vídeos bem bacanas, não é coisa chata do tipo, um cara lá dando aula, explicando não sei o que num quadro, então fazendo papel, fazendo conta. Não, são vídeos bem bacanas que falam sobre situações como essas que eu trouxe para vocês, de aplicações dos logaritmos, tá? Então, jovenzinhos, por hoje é só. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, jovenzinhos. Professor. Valeu! Sim, Ana Laura, que perguntou aqui, né? Vou mandar sim, tá lá no grupo, a sugestão dos vídeos, tá? Fiquem ligados, eu vou botar uma atençãozinha lá, beleza? Tchau, tchau!